Eu tenho a impressão aqui que quando essa direita foi eleita, parece que fomos abandonados por Deus, em certo sentido, para ver se os homens conseguiriam governar o país de maneira democrática, vamos dizer assim. E o que se viu, no próprio nome de Deus, foram as mais estapafúrdias manifestações, grosseiras violências, aquilo que o Mário Ferreira dos Santos chama de invasão vertical dos bárbaros. Ou, se vocês quiserem um outro referencial teórico, novamente trago aqui à tona Antônio Cândido em seu texto O Direito à Literatura, em que ele dizia lá nos anos 80 que essa galera tinha vergonha de expor os seus posicionamentos após 1964, tendo em vista o advento da Constituinte. Mas agora, não, eles perderam completamente a vergonha. Eles expõem que a Terra é quadrada, eles expõem que o nazismo é de esquerda, eles expõem que uma pessoa neoliberal pode ser chamada de comunista, ou seja, as coisas mais absurdas possíveis podem ser faladas. Isso não somente deles, viu? Na esquerda também há muita gente que pensa mais ou menos dessa forma. Mas o foco aqui são eles. Então, começaram a governar diversos países, na Hungria, com Viktor Orbán, aqui no Brasil com Bolsonaro, na Itália com Matteo Salvini e nos Estados Unidos com Trump. Essa galera começou a impor uma nova visão de mundo diferente, para não dizer outra coisa. Ou, como eu já disse em outros vídeos anteriores, digno de deixar Murilo Rubião e Gabriel Garcia Marques com inveja de tão realismo fantástico que eles fazem. A partir disso, parece que houve uma intervenção aqui e de repente parece que as pessoas resolveram acordar e resolveram não mais depositar confiança nessas pessoas. A Bolívia sofreu um golpe duríssimo lá com Evo Morales por parte de Dionis Sanches lá e o Camacho. Expulsaram, ele teve que ir embora para o México, para a Argentina. E agora o partido de Evo mas ganhou com Arce. E essas pessoas tentaram fugir para os Estados Unidos, mas o visto foi negado e eles estão lá sofrendo as consequências do golpe que eles implantaram. No Equador nós temos o Lenin Moreno que está tocando terror lá e está querendo impugnar a campanha do Rafael Correa. No Uruguai ainda está uma certa medida democrática. A Argentina já mudou de posicionamento para o desespero do Bolsonaro. E a Venezuela está resistindo bravamente. E o termômetro do mundo, os Estados Unidos, está sofrendo uma derrocada de Trump. O que significa a derrocada dele lá? Vocês sabem que tudo que acontece lá respinga na América do Sul. Basta ver o caso de George Floyd. Então, ideologicamente falando, vai impactar na forma como esses bárbaros se colocam diante do mundo. O que eu estou querendo dizer com isso? Eles não se colocavam com as maneiras mais absurdas contra a estética, contra a ciência, contra a educação, contra a cultura, contra toda a forma de conhecimento humano? Com o Trump caindo fora, eles estão perdendo espaço, haja vista que vocês podem ver nas redes sociais que eles não estão mais falando de maneira imponente como se colocavam, por mais absurdo que seriam as posições deles, e são absurdas, o espaço deles está diminuindo. Um outro dado: a campanha de Bolsonaro em relação às prefeituras não está decolando, sinal que as pessoas parecem que estão acordando para a vida e vendo quem é este homem.
Significa também que o povo está começando a pensar de uma maneira mais clara sobre essa maneira. E o outro desespero também no plano econômico é que Guedes não consegue impor as reformas que os empresários queriam. Então, existe todo esse cenário do qual está configurado e mais um outro que caso Joe Biden ganhe, que tudo indica que vai ser, o desespero deles é que eles vão retomar a relação com a China de uma maneira mais direta, tendo em vista que o governo brasileiro se fechou com os Estados Unidos e esqueceram o resto do mundo. Então essa relação vai, digamos assim, derreter. O mínimo para dizer. Derretendo essa relação entre Estados Unidos e Brasil, o Ministério das Relações Exteriores também vai ter que se reorganizar, tendo em vista que eles estão reorganizando o Ministério de uma maneira tão absurda que aquela formação clássica que eles estavam tendo parece que está sendo assessorada de maneira direta por Olavo de Carvalho. Esse é o plano ideológico. Então, será que vamos voltar àquilo que o Antônio Cândido dizia, que está no direito à literatura, que essas pessoas vão perder a vergonha de... Quer dizer, não, elas vão se encolher ao ponto de não ficar dizendo esses absurdos por aí? É o início de uma derrocada. É o início de uma virada. E é a chance de virar o jogo. Não é somente a chance de virar o jogo, é a chance de a maior democracia do mundo continuar a ser democracia, tendo em vista que havia um homem lá que queria destruir as instituições republicanas utilizando a democracia. O mesmo que estava sendo feito aqui e que está ainda sendo feito. Então, se lá perder, Trump aqui certamente vai respingar. Esse é o desespero deles. Ideologicamente falando, não vão ter mais ânimo de sair explicando o mundo na segunda visão deles. Isso é interessante porque, não tendo o pai ali americano para assessorar, mesmo que não o assessore, que estava pouco se lixando, mas eles estavam ali usando o verdadeiro complexo de vira-lata descrito por Nelson Rodrigues. Isso é interessante, né? Um país que o ignora, mas ao mesmo tempo ele vai lá e lambe as botas. É como se fosse uma relação de dominação mesmo. Então vamos analisar as eleições, verificar o que está acontecendo lá e os impactos aqui ideológicos que vão respingar. Tá? É isso. Nós estamos chegando a 1000 inscritos, estamos continuando a campanha, então nos ajude, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com demais colegas, porque é importante que esta mensagem chegue para mais pessoas. Tá certo? Até mais!